Hoje vamos recapitular o filme chamado O Único Sobrevivente. Carla Davis, uma ex-atriz, está prestes a participar de um comercial de café que pode relançar sua carreira. Durante a noite, ela tem uma premonição sobre a queda de um avião. Preocupada, Carla tenta contatar seu agente, Blake, para confirmar se Denise Watson, uma das produtoras do comercial, estará no voo, mas não obtém informações conclusivas. Mais tarde, controladores de voo notam que uma aeronave desapareceu do radar, indicando um possível acidente. Eventualmente, os destroços do avião são encontrados. Surpreendentemente, Denise Watson é a única sobrevivente, saindo ilesa do acidente. Após ser resgatada, Denise pergunta ao médico sobre os outros passageiros. Ao ser informada de que é a única sobrevivente, ela fica em estado de choque. No hospital, Denise fica sob os cuidados do Dr. Brian Richardson. Apesar de ela ter sofrido quase nenhuma lesão física, o médico a manteve internada por 8 dias antes de lhe dar alta. O Dr. Richardson conversa com Denise sobre a possibilidade de ela desenvolver sentimentos de culpa. Ele explica que isso é comum entre sobreviventes de acidentes e faz parte de uma condição psicológica conhecida como Síndrome do Sobrevivente. Para evitar o assédio da imprensa, Denise deixa o hospital discretamente pela porta dos fundos. Denise aguarda sua amiga e vizinha, Christy Cutler, que virá buscá-la. Enquanto espera no cais de carregamento do hospital, ela avista uma menina ferida e sozinha. A garota olha para Denise, mas não diz nada. De repente, Denise quase é atingida por um caminhão. Assustada, ela olha para dentro do veículo e percebe que não há ninguém na direção. Nesse momento, Christy chega. Ao ver a cena, ela supõe que o caminhão deve ter se movido devido a um problema nos freios. Durante o trajeto para casa, Denise conversa com Christy sobre seus sentimentos em relação ao Dr. Brian Richardson. Ela confessa à amiga que se sente atraída pelo médico. Mais tarde, o Dr. Richardson liga para Denise para saber como ela está se sentindo. Durante a conversa, Denise tem a impressão de que o interesse pode ser mútuo. Aproveitando a oportunidade, ela convida o médico para assistir às gravações do comercial de café na semana seguinte. Este é o mesmo comercial que Denise estava prestes a produzir antes do acidente de avião. No mesmo dia, Denise recebe uma ligação enigmática de Carla Davis. Carla a adverte para manter as portas trancadas e, em seguida, encerra a chamada abruptamente. No dia marcado para a gravação do comercial, Carla Davis enfrenta dificuldades para realizar suas cenas. Ela faz diversas tentativas, mas não consegue um bom desempenho. Isso irrita os produtores e reforça a opinião geral de que ela é uma atriz em declínio. Denise, preocupada, menciona aos produtores a estranha ligação que recebeu de Carla na noite anterior. Ela sugere que algo possa estar perturbando a atriz. Blake, o agente de Carla, tenta amenizar a situação. Ele se desculpa pelo comportamento de sua cliente e sugere que ela provavelmente estava sob efeito de álcool quando ligou para Denise. Nesse momento, Brian chega ao estúdio, para a alegria de Denise. Após o término do trabalho, Denise e Brian decidem dar um passeio pelo parque. Enquanto caminham, eles conversam e se aproximam. O momento culmina com um beijo entre os dois. Ao se despedirem, Denise ouve alguém chamar seu nome. Ela vê um homem idoso no parque olhando fixamente para ela. Sentindo-se desconfortável com a situação, Denise decide sair rapidamente do local. Naquela noite, Brian e Denise ficam juntos. No entanto, Denise se mostra distraída, ainda pensando no idoso que a encarou no parque mais cedo. Brian tenta acalmá-la, sugerindo que ela deixe esse pensamento de lado. De repente, Brian se lembra que precisa voltar ao hospital para seu turno. Ele menciona que será uma noite agitada, pois um funcionário será suspenso. Curiosa, Denise pergunta o motivo da suspensão. Brian explica que o corpo de uma menina, vítima de afogamento em um acidente de barco, desapareceu temporariamente do necrotério do hospital. O corpo reapareceu depois, de forma misteriosa. Agora, o hospital está conduzindo uma investigação interna para entender como isso aconteceu. Ao ouvir essa história, Denise se pergunta se essa menina poderia ser a mesma que ela viu sozinha no cais de carregamento do hospital no dia em que recebeu alta. No dia seguinte, Denise está a caminho do trabalho, dirigindo seu carro. De repente, ela se depara com um homem parado no meio da estrada. Para evitar um atropelamento, Denise é obrigada a fazer uma manobra brusca, desviando do homem. Após parar o carro, ela observa o estranho. O homem tem uma aparência que lembra um zumbi. Assim como a menina que Denise viu no hospital e o idoso no parque, este homem apenas olha fixamente para ela, sem dizer nada. Assustada com a situação, Denise rapidamente entra de volta no carro e se afasta do local o mais rápido possível.
No estúdio de gravação, Carla continua tendo dificuldades para realizar suas cenas no comercial. Frustrada com seus erros repetidos, ela abandona o set. Preocupada, Denise decide conversar com a atriz. Durante essa conversa, Carla afirma estar sendo atormentada por poderes psíquicos. Carla insiste que não é louca, como muitos acreditam, mas sim que possui habilidades paranormais. Após essa revelação, Carla vai embora abruptamente. Denise tenta segui-la, mas acaba se perdendo e se vê sozinha em um estacionamento subterrâneo. Nesse local isolado, Denise se depara com outro homem de aparência semelhante a um zumbi, como os que ela viu anteriormente. De repente, este homem começa a persegui-la. Em um momento de tensão, Denise consegue escapar por pouco dessa situação assustadora. Naquela tarde, Denise se encontra com Brian em um restaurante. Durante a conversa, ela compartilha uma sensação de que em breve será capturada por algo ou alguém. Brian, por sua vez, explica que, de acordo com estatísticas, a maioria dos sobreviventes de grandes acidentes acaba morrendo dentro de um período de 2 anos após o desastre original. Ele esclarece que isso geralmente ocorre porque esses sobreviventes tendem a se tornar menos cuidadosos com sua própria segurança. Como resultado, acabam se envolvendo em situações perigosas com mais frequência do que antes do acidente. Naquela noite, sentindo-se solitária e perturbada, Denise decide visitar sua amiga Christy. Ao chegar, ela interrompe acidentalmente um jogo de poker strip que Christy está jogando com alguns amigos. Percebendo que Denise precisa conversar, Christy pede aos amigos que se retirem. As duas amigas então conversam, com Denise desabafando sobre seus problemas recentes relacionados ao comercial de café. Eventualmente, Denise adormece no sofá de Christy. Aproveitando a situação, Christy decide sair. Ela deixa um bilhete na cozinha informando que foi a uma festa. Christy então se dirige à casa de Denise, que está vazia. Seu plano é usar o local para uma festa com seus amigos. No entanto, dentro da casa, Christy é surpreendida por um estranho, que a ataca violentamente e a afoga na piscina da casa de Denise. Denise acorda e encontra o bilhete deixado pela amiga no balcão da cozinha. Ela decide ir embora, mas ao sair, nota algo estranho. O carro de Christy ainda está estacionado ali. Intrigada, Denise olha em direção à sua própria casa e fica chocada ao ver o mesmo homem que ela havia visto parado no meio da estrada anteriormente. Assustada, Denise volta rapidamente para dentro da casa de Christy. Ela imediatamente liga para a polícia e relata tudo o que viu. Por precaução, Denise pega uma faca da cozinha para se proteger. Ao olhar pela janela, ela vê o homem misterioso do lado de fora da casa. Em pânico, Denise corre em direção à porta da frente. Nesse momento, ela é surpreendida pelos policiais que acabaram de chegar. Na delegacia, o tenente Patterson conversa com Brian sobre a situação de Denise. Ele informa que a polícia não encontrou nada suspeito na casa de Christy, apenas o bilhete que ela havia deixado. E com base no bilhete, o tenente acredita que Christy possa estar em uma festa. Patterson então revela que o homem que Denise afirmou ter visto na porta de sua casa foi identificado como um inspetor de rodovias. No entanto, esse homem havia falecido alguns dias antes, devido a um ataque cardíaco enquanto estava em seu carro. Portanto, seria impossível que ele estivesse na casa de Denise naquela noite. O tenente sugere a Brian que Denise pode estar imaginando esses eventos. Ele menciona que Denise havia consumido álcool e tomado antidepressivos na noite em questão, o que poderia ter afetado sua percepção da realidade. Brian conversa com Denise sobre os eventos recentes e questiona seu estado mental na noite do incidente. Denise, por sua vez, mantém-se firme em sua versão dos fatos. Ela insiste que não estava embriagada e afirma com convicção que o homem que viu na porta de sua casa era o mesmo inspetor de rodovias mencionado pela polícia. Apesar de Brian ter dúvidas sobre o relato de Denise, ele informa a Denise que irá ao necrotério para buscar informações adicionais sobre o inspetor de rodovias falecido. Enquanto Brian sai para fazer essa investigação, Denise permanece no apartamento dele. Carla telefona para Denise com o objetivo de se desculpar por seu comportamento problemático durante as gravações do comercial. Além das desculpas, ela pede uma nova chance, solicitando que Denise a aceite de volta ao trabalho. Denise, no entanto, responde que não pode ajudá-la nessa situação. Após o término da ligação, Carla sente que finalmente encontrou um papel significativo para desempenhar e fixa seu olhar em uma lâmina de barbear. Brian encontra-se com seu amigo Art no necrotério para obter mais informações. Durante a conversa, Art revela que várias pessoas recentemente falecidas apresentam uma característica em comum.
Art explica que esses corpos estão lívidos, o que significa que o sangue drenou para as pernas. Isso é algo anormal, pois geralmente ocorre apenas se o corpo estivesse em posição vertical após a morte. Essa condição sugere que, de alguma forma, essas pessoas estavam andando por aí, mesmo depois de terem falecido. Essa revelação faz com que Brian comece a considerar seriamente a possibilidade de que Denise esteja dizendo a verdade sobre suas experiências estranhas. Preocupado, Brian tenta ligar para Denise. No entanto, ele recebe uma mensagem informando que ela pegou um táxi para ir buscar algumas roupas e seu carro. Brian entra em seu carro para procurar Denise. Enquanto isso, Denise está em um táxi, onde o motorista flerta com ela de maneira inconveniente. Após Denise descer do táxi, o motorista continua seu trajeto. Ele para na beira da estrada para oferecer carona a uma mulher que na verdade é Christy, agora transformada em uma espécie de zumbi. Quando o taxista se aproxima, Christy o mata. Brian, durante sua busca, avista um táxi parado na beira da estrada e decide verificar. Ao revistar o veículo, ele encontra uma arma. Olhando ao redor, Brian descobre o corpo do motorista. Ele pega a arma e continua sua busca. Mais tarde, Brian chega à casa de Denise e a chama. Ao subir para o segundo andar, ele é surpreendido e esfaqueado fatalmente por Christy. Denise presencia essa cena horrível. Em pânico, Denise pega a arma de Brian e corre para o carro, tentando escapar. No entanto, ela é atacada pelo motorista de táxi, que aparentemente também se tornou um zumbi. Após uma luta intensa, Denise finalmente consegue se livrar do atacante e foge. Denise, em fuga desesperada, dirige pelo centro da cidade até que o carro fica sem combustível. Sem alternativa, ela consegue embarcar em um ônibus. Decidindo buscar ajuda, Denise se dirige à casa de Carla, levando consigo a arma que pegou de Brian. Ao chegar, ela conta a Carla sobre todos os eventos assustadores que vem enfrentando e implora por ajuda. No entanto, algo está errado. Carla não diz uma única palavra desde que Denise chegou. De repente, Carla pega a arma. Neste momento, Denise percebe que Carla também se tornou uma morta-viva. Sem hesitação, Carla atira em Denise, matando-a. A cena final mostra Art no necrotério com os corpos de Denise, Brian, Carla, Christy e o motorista do táxi. Art continua intrigado com uma característica incomum nos corpos de Carla, Christy e do taxista. O sangue desses cadáveres está drenado para as pernas, como se tivessem estado em pé ou andando após a morte. Ele liga para o tenente Patterson para discutir essa anomalia. Patterson, cético, não parece dar muita importância ao assunto. Após a ligação, Art começa a suspeitar que algo verdadeiramente estranho está acontecendo. Decidido a documentar suas observações, ele começa a digitar um relatório. Enquanto Art está concentrado em seu trabalho, o corpo de Christy se levanta silenciosamente atrás dele. Espero que tenham gostado. Até a próxima.